O supõe para mim Mateus 7, 24 e 25. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem segue os caminhos do Senhor, quem é fiel a Ele, pode vir tempestade, pode vir luta, abala um pouquinho, abala, talvez até bastante, mas, porém, ela não caiu, porque havia sido construído na rocha. Peguem firme, não dê brecha para o inimigo, porque por mais que as tempestades se levantarem contra você, lá no final você vai sair mais que vencedor. Põe Salmos 4:8. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. E você, está deitando e dormindo tranquilo? Você tem paz na tua vida? Tem, Casinha? Está dormindo? Ou deita e fica pensando nas lagartas na estufa lá. Irmãos, quem é firme na rocha, por mais lutas, mais ventania, mais tempestade vem sobre você, chegou lá, você vai deitar e vai dormir tranquilo. Agora aquele, se você não está conseguindo dormir, por qualquer probleminha, irmãos, pode ter certeza que você não está firme com Jesus. Então, pega firme. Se você, por mais que venha a tempestade, você deitar e dormir tranquilo, é porque você está entregando na sua vida, os problemas da vida, nas mãos do Senhor. Agora, se você ficar a noite inteira lá pensando, é que nem o pastor sempre fala, né? Você vai trazer à existência o teu problema. Então entrega nas mãos de Deus. E você vai ver que você vai dormir tranquilo e as coisas vão se resolver. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda que a Bíblia ela fala muito sobre pensamento. Então, até a Bíblia fala assim, né, que se você for administrar a tua vida, a primeira coisa que você tem que saber é administrar os seus pensamentos. Então dá para nós ter uma ideia, né, que essa ideia aí de mente vazia, oficina do diabo. Por quê? Porque daí o diabo pode ficar pondo pensamento em você, né, e você vai reagindo conforme os pensamentos. Mas sabe que o diabo, ele criou um diabo dentro de nós, né, que fica falando conosco de dia e de noite, né, que é nós mesmos. Então, por quê? Porque nós temos um entendimento das coisas. Para vocês verem que cada um de nós tem um entendimento, eu acabo de pregar aqui, né? Uns vêm, eles achou que a minha pregação agradou. Outros acham que a minha pregação ofendeu. Tem gente que acha que até a pregação é direcionada. O pastor está, né? Até nós estávamos lá em Santa Amélia, as irmãs estavam falando assim, ó. Aí eu pensava que o fulano tinha contado a minha história para o pastor, por isso que o pastor estava pregando de noite, com coisa que nós tem tempo de ficar conversando da vida dos outros. A gente trabalha que nem um doido, né? Então, é só para você ver. Mas por que a pessoa pensa assim? Porque cada um, ele vai interpretar o que está ouvindo de acordo com o que ele tem de estrutura da vida dele, conforme a educação dele. Tem gente que se ofende por qualquer coisa, ele se ofende. Entende? E é muito bom nós conhecer isso. Por quê? Porque quando você vai
vai entregar a tua vida para Jesus, então você tem que começar a ser inteligente. Você tem que usar a inteligência. A primeira coisa que eu ensino para as pessoas, fala assim, é porque para mim, eu já aceitava a Bíblia como verdade absoluta, desde pequeno. Então minha mãe sempre arrumava as pessoas para ler a Bíblia, eu lia a Bíblia para minha mãe, né? Então, quando eu me converti, a Bíblia para mim era absoluta. Daí eu comecei a escutar uns irmãos falar da Bíblia, e eu fiquei mais fã da Bíblia ainda. Então, quando eu falo assim, o que é certo eu pensar? Bíblia. E se eu lesse um livro que me ensinasse a eu pensar certo sobre a Bíblia, aquele livro eu gostava. Se o livro não me ensinava nada sobre a Bíblia, o testemunho não falava nada sobre a Bíblia, eu rejeitava. Então, para mim é fácil. Os judeus antigos, os judeus antigos, não, todos os judeus, eles decoram a Torá. A Torá é o Velho Testamento, é o livro das leis dele, dos profetas. Eles decoram o Velho Testamento. Então, tudo que eles vão interpretar que é certo e errado, passa pelo filtro da Bíblia. Tanto é que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, quando você vê na Bíblia, os primeiros, quando eles iam evangelizar, eles só citavam versículos do Antigo Testamento, eles só citavam passagem do Velho Testamento. Então, a primeira coisa que você precisa buscar em Jesus é mudar o teu modo de pensar. E para mudar o teu modo de pensar, você primeiro tem que tomar posse que a Bíblia é verdade absoluta. A Bíblia, para você, tem que ser a palavra de Deus em termos de você crer. A Bíblia tem que ser para você o manual do fabricante. A Bíblia tem que ser o lugar que vai te colocar você em questões e resolver questões. Então, se você tiver dúvida da Bíblia, você tem que buscar conhecer a palavra. Você não tem que discutir com o pastor, discutir com o irmão, ficar discutindo sobre tese. Você vai orar, pegar aquele assunto e vai ter que buscar. E não acontece automático. Tem assunto que eu estou procurando entender até hoje. Já entendo muito, mas até hoje eu tenho que estudar sobre ele. Eu tenho que melhorar o meu entendimento. Vamos dar um exemplo. Ó. Eu vou crescendo, conforme eu vou crescendo, vou adquirindo experiência com Deus, mais conhecimento bíblico, vou vendo mais o testemunho, vou tendo minhas experiências com o Espírito Santo, eu começo a mudar o modo de pensar sobre os pastores, que foi meu pastor no passado, sobre algo que eu achava que era errado, no fim errado estava eu, aquilo que eu interpretava errado, eu estou vendo que errado estava eu, né? Então daí eu começo a mudar. Então uma das coisas que Deus quer que você procure ter conhecimento, é porque depois Deus vai te dar entendimento, né? De acordo com a estrutura que você vai fazendo. Então quando Jesus ele fala assim, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que libertação é essa? É exatamente do teu modo de pensar. Então vamos dar um exemplo. A maioria dos crentes que é bem firme é porque ele dá muita importância na palavra de Deus. Pegaram? E ele está certo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem que ser extremamente, extravagantemente, loucamente importante para todos nós. Então daí esse crente leva a sério a palavra de Deus, porque ele dá muita importância. E a Bíblia, quando ela fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E Jesus falou que aquele que me ama é aquele que me ouve e me obedece. Para ouvir tem que dar importância. Quando Jesus está falando ouvir, ele está falando assim, aquele que me dá importância e obedece, este é o que me ama.
Então, quando você começa a entender o que é amor, que Deus está falando de amor, chama-se dar importância. E aquilo que você dá importância vai te dominar, vai te dirigir, vai te influenciar, vai te transformar. Aí nós notamos que as pessoas, você fala para a pessoa e ela não liga, por quê? Porque ela não dá importância. E por que ela não dá importância? Porque ela não leva a sério. Ela acha que não tem nada a ver. Quando a gente fala assim para as pessoas, o caminho que esse cara pegou vai dar PT. E PT é pior do que dar merda, né? Então, olha bem, vai dar. Por quê? Porque a pessoa pegou o caminho errado. E aí a pessoa, ela não liga do que a gente está falando, por quê? Porque ela não dá importância. Se ela desse importância, ela falava assim, eu não vou pegar caminho errado. Eu vou estudar, vou ver, vou orar, vou pegar esse assunto, vou mastigar, estou disposto a mudar. Então aí vai a guerra, querido, nossa, o nosso maior inimigo é nós mesmos. É nós mesmos. Então nós precisamos compreender que nós somos os nossos maiores inimigos. Toda vez que Deus ele vai levantar um líder, Deus sempre levanta líder, querido, experiente. Tem que ser dedicado, esforçado, buscar conhecimento. Mas se ele for novo, ele não viveu. Ele não viveu. Querido, quando a gente vê, né? A pessoa não teve filho, está querendo ensinar os outros a educar filho. Quando ele tem o filho dele, ele faz a mesma caca que o outro fazia. Só que depois que ele vai ficando mais velho, é só ter um pouquinho de paciência. Ele vai ficando mais velho, aí o filho também larga ele, dá uma, né? Ele começa a ter decepção com o filho, ele faz de tudo para consertar o filho. Lá na frente ele fala assim, agora eu estou entendendo o que é mexer com o filho. Né? O cara, né, nunca foi bem financeiramente, quer ensinar os outros sobre finança, mas ele nunca ganhou alguma coisa para perder tudo, para começar de novo, para perder de novo, nunca estabeleceu. Mas um velho, até aquele que não conseguiu, né? Ele tem mais experiência. Então a gente tem muito que aprender com as pessoas. Só um dia que o Serafim Meneghel foi lá na minha loja lá, foi vários dias, mas aquele dia ele foi lá e falou, vim aqui para conversar com você. E ele ficou a tarde inteira conversando comigo lá. E a primeira coisa que eu falei para ele, Serafim, ainda bem que o senhor veio conversar comigo, porque eu sempre tive vontade. E hoje eu vou arrancar teu couro, eu vou arrancar tudo que eu puder do senhor hoje, se der tempo, né? E eu comecei a perguntar de coisas para ele, né, que eu pensava a respeito de um homem rico, de um líder, de experiência, de coisas que ele via passando, ficava perguntando para ele. Eu fiquei chocado, porque tudo que eu pensava eu estava totalmente enganado. E depois, né, tudo que eu pensava, que ele vivia, eu comecei a ver que é diferente. Mas eu estava conversando com alguém que tinha bagagem para passar uma coisa que eu precisava de experiência. E eu fiquei com a experiência dele, diga comigo, de jeito nenhum, falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas ficou mais fácil de eu entender. Agora, já pensou se eu sentasse lá, vou só ensinar o Serafim, e ficasse ensinando, nem ia adiantar muito, porque logo ele morreu, né? Os meus ensinos não iam servir muito, né? Então a primeira coisa que você precisa ser humilde, é que é melhor ouvir do que falar, é melhor aprender do que ensinar, principalmente quem nunca chegou lá, entenderam? Nunca chegou lá. Por exemplo, eu sou pastor hoje.
Quando o pastor vem conversar comigo, querido, eu sei as dores dele, eu sei como é que as ovelhas judiam dele, as decepções que ele tem e tudo e tal. Mas a ovelha, ela sabe o que é uma ovelha. Mas o pastor também não foi ovelha? Foi, então o pastor sabe que uma ovelha passa. Mas a ovelha não sabe o que o pastor vive. E quando a ovelha, ela não tem essa humildade, né, de saber que o pastor sabe que é uma ovelha, mas a ovelha não tem como saber o pastor, porque ela não foi ainda, ela não pode querer ensinar o pastor naquilo que é coisa que o pastor já é o cara. Né? Vamos dar um exemplo. Nós vamos aqui, né, querer saber o que é ser um prefeito, né? O Juba, ele vai falar para nós o que é ser um prefeito de uma maneira profunda, por coisa. E se eu ficar criticando ele, achando que ele não soube ser prefeito, eu vou deixar de aprender. Como é que eu vou querer ensinar o Juba a ser prefeito? Eu posso ensinar ele a ter uma visão de pastor, se ele for prefeito, né? Aí ele pode tirar algum proveitinho mais, né, Raquel? Eu posso ensinar o Juba sobre, né, como ele olhar biblicamente, dentro do plano de Deus, para ser um prefeito, mas para poder saber o sofrimento do prefeito, aí eu tenho que ficar quietinho, conta para mim. Se eu não ouvir, então a pessoa orgulhosa, a Bíblia fala que ela nunca prosperará por causa disso, ela trava, e vai morrer perdendo tudo que Deus tem para ela, porque ela não aprende, né? Josué, para pegar o cargo de Moisés, ele ficou quietinho, só aprendendo, ouvindo, e ele ficava lá na porta da tenda, até quando Moisés ia para casa namorar a esposa dele, o Josué ficava lá na porta da tenda, cuidando da tenda. Ia para a guerra, quem guerreava era Josué, Moisés só ficava lá, né, com a mãozona levantada lá e abençoando. E quando chegou o tempo de Josué pegar a mão no arado, ele pegou porque ele passou a vida aos pés de Moisés, lavando a mão de Moisés. E mesmo assim Deus falou para ele que só tinha uma maneira de vencer. Moisés ia ter que continuar crescendo, dedicando-se ao ensino, à memorização da palavra, à prática da palavra, sendo forte e corajoso. Então nós nunca vamos saber o suficiente. Só é sábio quem todo dia acorda, faz igual a Raquel, lê a Bíblia, né? Medita. Nós temos que constantemente estar buscando informação da palavra. Por quê? Porque nós nunca vamos ter conhecimento de nada. Dizem os pregadores mais experientes que andar com Deus pela fé é muito difícil. Porque quando você anda com Deus, você nunca sabe de nada. Você fica totalmente inseguro. Agora, o homem que busca andar no seu próprio entendimento, ele se sente seguro. Porque ele estudou, agora ele sabe como fazer, ele pensa que sabe, então ele se sente confortável. Mas andar buscando a Deus, não, você nunca sabe o que vai acontecer. Então você tem as promessas, você crê, mas Deus nunca te dá uma certeza. E por causa disso você tem que levantar todo dia, dobrar teu joelho, ler a Bíblia todo dia, meditar na palavra, obedecer a Deus todo dia e confiar que você está na mão dEle. E não é fácil, é uma aventura. Você vai se sentir sempre em perigo andando na mão de Deus, né? E ter fé é isso, é você todo dia. Então não tem como, se a pessoa bobear, ela já caiu da fé, ela entrou na religiosidade, ela entrou no eu, ela começou a confiar em si mesmo, ela busca técnicas e começa a deixar Deus em segundo lugar. A Bíblia é bem clara, a boca fala do que o coração está cheio.
chega no irmão e fala assim: irmão, eu estou com um problema de saúde. Ele começa a falar para você: então, você vai no médico, vamos fazer atividade física, você não sei o quê, papapá, e ele está cheio de quê? Aí se ele fosse um ignorante em tudo isso, que deve falar disso sim, né? Mas se ele fosse um ignorante em tudo isso, o que ele ia falar? Irmão, vamos orar. O irmão aqui, né, ele reclamou da enfermidade. Qual é o conselho que eu dei para você? Você lembra? Mandei você no médico operar? Falei o quê? Orar. E que jeito? Que era a nossa oração que eu falei para nós fazer. Você não lembra? Aí, tá vendo? Está fora também. Oh. Eu falei para ele: irmão, antes de você fazer qualquer coisa, vamos chamar o pastor Dorival, vamos fazer uma batalha espiritual. Vamos orar. O homem de Deus, ele nunca vai, entendeu? Falar de homem primeiro, de atividade física, de comer. Ele vai falar de Deus primeiro. Lógico que as outras coisas nós fazemos, mas elas não pode, a boca não pode falar, querido, de coisas desse mundo. A boca tem que falar primeiro das coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas o serão. Aí você fala assim: pastor, mas e se não der certo? Querido, eu duvido não dar certo, de um jeito ou do outro. O que aconteceu, Raquel, com aqueles homens que desprezaram a Deus e foram buscar no médico, na Bíblia? Agora preste bem atenção. Você buscou em Deus, né? Você vai sentir paz, às vezes o Senhor vai te levar, daqui a pouco você vê que você tem recurso, apareceu um jeito, você foi através do médico que Deus, mas você nem teve problema, não teve que ficar passando tribulação. Você dormiu em paz, descansou, né? Olha, o povo do mundo hoje, gente, é assim: pareceu um caroço, ai, vamos fazer biópsia, é câncer. Agora, preste bem atenção, como é que o campo de batalha está na mente. Se eu não me engano, é Provérbios 23, versículo 7. Vamos ver se é lá, filha. Na Bíblia minha está escrito assim: porque como imagina no seu coração, assim ele é. Assim como o homem imagina no teu coração, imagina a tua alma. Então, quando fala ali alma, coração, está falando assim, algo de crença. Porque o que é o coração? O coração é aquilo, diga comigo, coração é o que eu dou importância. Então, quer dizer, como você dá importância, você imagina, assim você é. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Em Isaías 53, fala assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E Jesus, ele se fez enfermo, pelas suas pisaduras nós somos sarados e tal. E você começa a aprender que Jesus cura. Então, se você estiver cheio disso, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Agora, você não pode ficar só no Jesus cura. Jesus cura por quê? Está escrito na Bíblia. E outra, doença é de Deus ou é do diabo? Não, mas eu não vejo assim, pastor. Tá, então, do jeito que você está falando que você vê, assim é contigo. Como você pensa, assim vai ser com você. Pastor, eu não penso assim como o senhor está falando. Então, vai ser do jeito que você pensa. Os milagres de cura na tua vida vai ser só quando você está sendo evangelizado. Depois não vai ter mais. Você, toda vez que ficar doente, mesmo sendo de Deus, você vai ter que procurar socorro no médico. A irmã veio aqui, ela foi curada do pulmão, foi curada do não sei o que e tal. Beleza, aí ela vai buscando entendimento, ela começa a pensar assim: não, a Bíblia também não cura tudo e tal. Daí ela começa a não ser curada, porque está buscando a Deus, mas pegou entendimento,
está andando por sabedoria humana. Pegaram? Ela mesma não falou aqui, o que eu falei para ela? Falei assim, você não vai sair desse jeito não, irmã, você vai curada. Agora, você acha que foi eu que falei isso para ela? Eu falei o que a Bíblia está escrito. A palavra minha foi a palavra de Deus. Você fala, pastor, isso não acontece. É igual o Paulo falou, o problema é de Deus, não é meu, eu fiz a minha parte. E a irmã recebeu. Agora, por que é mais fácil acontecer através de mim? Porque é o que eu creio. Entende? Quando Deus não me cura de alguma coisa, eu não acredito. Eu falo, alguma coisa eu estou aprontando. E qualquer outra pessoa justifica, mas lá no meu coração eu fico assim, alguma coisa eu fiz que impediu. É uma maneira de crer. Porque você vai lendo, a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir. E quando está falando de fé, lá, né, Deus falou que para poder Josué ter sucesso em tudo que ele fizer, ele tinha que ler, estudar a palavra, meditar, falar a palavra, entende? E tinha que ser forte e corajoso para praticar tudo que estava escrito naquela palavra. Então, assim como você imagina, não é um pensamento, assim como você dá importância, assim vai ser com você. Então, se você dá importância que você só vai ser curado com médico, que você só vai ter saúde com meio tradicional, assim vai ser com você. Eu estou falando para não ir no médico? Não. Eu vou. Agradeço a Deus, né, por ter o dinheiro para pagar. Fico muito feliz daquilo resolver o meu problema, né? Deus está resolvendo o problema, mas não deixei de crer no milagre. Às vezes o cara fala assim, mas e se vir uma doença em você e você morrer? Eu falo assim, a Bíblia não vai mudar por causa de eu morrer com uma enfermidade. Eu creio nisso. Eu creio assim. Todos nós temos que crer assim. Se nós não estiver crendo assim, nós estamos pecando contra Deus. Porque a Bíblia é bem clara, ela fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. A pessoa pensa que não tem problema faltar na igreja, mas ele acha que não pode faltar em outra coisa, no trabalho, porque vai descontar do salário dele. Ele acha que não tem problema faltar na igreja, né? A conta vai vir. Vai vir não, já está vindo, está vendo, mas a pessoa não vê, por quê? Porque morreu espiritualmente, está cego, surdo e mudo, ele não vê o prejuízo, está vendo. Às vezes até o vizinho está vendo, sabe? Até o cara que nem é crente já está vendo. Aquele cara afrouxou na igreja, agora, rapaz, negócio de forjando, aí tá. Olha lá o Júlio, rapaz, ele deu uma afrouxada, ela já voltou o problema de novo. Mas o desviado não vê. Você vai conversar com ele, ele fala, está vindo na igreja lá, mas não ele não vê. Morreu. Está morto para Deus. E quanto crente que está na igreja servindo a Deus e morto? Você vai falar para ele, ele sabe falar qualquer assunto que o coração e a alma dele está cheia. Imagina. Mas como eu fico triste, querido, de eu ver os irmãos da igreja conversando, eu chego perto, o assunto não é Jesus. E a gente tem que, desabafando aqui, né? A gente pega e engole seco, né? Porque se você for chapar mesmo, ele não aguenta. O cara nem volta mais na igreja se você for falar a verdade para ele. Assunto que não tem nada a ver. E todo mundo. E quando você chega a falar de Jesus assim, querido, você fala uns 5, 10 minutos, os irmãos esparrama tudo, vai embora. Não tem interesse.
Até quando o pastor está pregando, ele fala, mas não para, esse cara não para. Né? Minha esposa daqui a pouco falou assim, querido, ó, passou do horário. É tão gostoso quando o culto acaba cedo. Só que se o culto acabar cedo, você estiver testemunhando, falando de Jesus, né, Raquel? Beleza, né? Mas não, é bom que acaba tarde, você vai embora direto, pelo menos fica pecando menos aqui dentro, porque aqui é santo, não é para profanar. A boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se você tiver com fome e sede da palavra, com desejo da palavra, querido, você vai falar e vai ouvir a palavra. Você não vai gostar, outra coisa te incomoda. Pergunta para a Rose quando tem visita lá em casa, né, Rose? Eu não aguento ficar perto. Eu peço licença, dá licença e tal. E vou lá ligar meu YouTube lá, ouvir uma pregação, ouvir uma coisa. Eu não suporto, querido. Ninguém fala de Jesus, do céu. Fala do céu, caramba. Vamos falar. A coisa que eu mais amo, querido, é quando o irmão Juarez ia em casa. Né, Rose? Mas não tem nenhum papo, querido. E de repente ele, o Zé está ouvindo os negócios aqui. Fala assim, meu Deus do céu, a gente se sente no céu. É a fome que a vontade de comer fica junto. Aí vai outros lá em casa, querido, o papo não tem nada a ver. Vai os irmãos da igreja, você chega aqui, mas dá um trabalho, Raquel, para nós entrar num assunto assim de... Né? E outra coisa, quando vem trabalhar aqui, querida, a maioria não quer nem ficar para a palavra, quer puxar o carro. Eu falo assim, gente, eu trabalhar daqui o banquete é a palavra. Né? A comunhão tem que ser a palavra. Então vamos apaixonar. Vamos buscar. Vamos ouvir o que Deus falou para Josué. Vocês não querem ser vencedor igual Josué foi? Né? Josué, leia, medita. E agora, busca com propósito. Você fala assim, eu estou amarrado, amordaçado e sem força no meu coração. Assim como imagino no meu coração, assim eu sou. Eu tenho que me libertar disso. Porque se eu já sou um homem espiritualmente bom, eu tenho que melhorar muito. Né? E se eu for ruim, eu tenho que ser transformado. Então aqui em 2 Coríntios 10, capítulo 2 Coríntios 10, diz assim, a partir do versículo 4, ó, as armas que usamos na nossa luta, não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capaz de destruir fortalezas. Vamos ver o que é essas fortalezas? E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano. Todo orgulho humano. Que não deixa com que as pessoas, nós, conheçamos a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Todo pensamento humano obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, quando nós provar que nós somos obedientes, ele fala assim, aí nós vamos estar prontos. Só aí nós vamos estar prontos. Para castigar qualquer desobediência. Amém, querido? Glória a Deus, né? E aí ele vai explicando. Você julga as coisas pela aparência. Aí vai falando ali o porquê, né? Então, aquilo que nós estamos fazendo, o que o pastor está tentando fazer aqui? Está querendo trazer o entendimento agora, não é mais de vocês conhecer Deus superficialmente, mas é conhecer Deus
através de mudar o seu ponto de vista, a sua maneira de imaginar as coisas, de ver, de interpretar. Então, por exemplo, né, às vezes o Juba e a Mônica chegam em mim assim: pastor, o senhor fala para não ter problema com pessoas, mas não é fácil, pastor. Verdade. Tudo que o diabo quer é que nós tenhamos problema. Que você tenha problema comigo, que eu tenha com você, que eu tenha problema com os funcionários tenha problema comigo. Porque na hora que tem um problema no coração com a pessoa, amarrou, amordaçou a obra de Deus na vida da pessoa. E está tentando usar o mesmo que está com problema com a pessoa para poder amarrar, amordaçar quem não está com problema. E como a igreja é um corpo, o diabo também, às vezes, paralisa a igreja. E aquele que está dominado, né, por uma mágoa, um ressentimento, não consegue ser útil na obra de Deus, porque Deus não pode usar uma pessoa que tem problema com pessoa. Então, você sabendo do problema, né, começando a imaginar o que é o porquê, né, Juba, de tudo isso, que é sempre que eu explico para ele, não, é porque vocês vão entendendo isso depois. Aí você vai, querido, pegar aquelas pessoas que estão com mágoa, você vai ter paciência com ela. Depois você vai descobrir, né, que amor não é ficar agradando a pessoa, amor é ficar firme no propósito, e aquela pessoa coisa, você vai com tudo, mas você não deixa perder o propósito. Você não deixa perder a venda, você não deixa estragar a igreja, você não sei o quê, e você vai e chuta até a canela da pessoa, mas você vai cumprir o propósito. Amar é não desistir de pessoa, mas não pode perder o propósito de Deus. Pegaram? Quando fala de propósito, querido, eu passo por cima, eu rebento, estou nem aí. Porque o propósito é de Deus. Se eu perder o propósito, eu estou perdendo Deus. Porque Deus me mantém aqui por um propósito, Ele quer você por um propósito. E eu só lido com pessoa por causa de propósito. Então a gente vai amar por causa de propósito. Então aquelas pessoas que a gente tem problema com ela, que nem vê ela, que a gente não pode nem esquentar a cabeça com isso. O problema é os irmãos da igreja, o problema é o colega de trabalho, o problema é a família em casa. O problema é o parente que você tem responsabilidade sobre ele. Entende? É esse que é o duro do verdadeiro cristão lidar, né, Raquel? Porque você tem um lado, você tem o diabo usando a base legal do teu compromisso diante de Deus com aquela pessoa, por outro lado, o diabo usando aquela pessoa para acabar com a tua vida. E aí nós precisamos estar sempre de joelho, orando a Deus e ganhando essa batalha, porque o diabo, agora, lá no meu trabalho mesmo, né, o pessoal que trabalha comigo é problema, por quê? Porque chega uma pessoa lá para vender, se eu perder a venda, querido, eu estou perdendo a bênção de Deus, uma oportunidade que Deus trouxe lá, e lá não é o lugar só da minha prosperidade, é a oportunidade que Deus me deu de fazer as promessas cumprir. Daí se a Suzana perde uma venda, essa coisa perde uma venda, meu Deus, eu vou na canela. Aí magoa com o pastor, acabou tudo. Tinha que estar brigando com o pastor, você entendeu, né? Pelo mesmo propósito do pastor. Aí sim, brigando, chapando, pastor, como é que o senhor perde uma venda dessa, não sei o quê, papapá. Não, deixa aí, pastor, é eu que vou vender, não sei o quê. Não, mas aí se pega, a gente vai fazer assim, magoa, quer dizer que tem que estar brigando junto, pelo propósito. Do contrário, você vai ter problema na igreja, porque se você pegar um pastor bom tem propósito. Patrão bom tem propósito. Se você não for bom de propósito, você está perdido. Porque você vai trabalhar para patrão ruim e vai acabar em igreja sem propósito. Porque lugar que tem propósito, o cara vai para o pau. E você tem que estar junto para meter o pau junto, para alcançar o propósito. Porque aí não é pessoa. Agora, você vai fazer isso o quê? Com certo cuidado para não perder o propósito, né? Então você não vai não perder o propósito para perder o propósito. Você vai usar o propósito para ganhar o propósito, né? Então nós temos que entender sobre propósito. Amar a Deus, né?
Tudo para cumprir o propósito. Então, eu não quero que a Suzana esteja bem de saúde, animada, toda entusiasmada, é porque Deus tem um propósito na vida dela. E ela está lá não é só por causa do propósito de ganhar dinheiro, de vender pneu, ela está lá também para ser transformada, ela está lá para ser uma mulher de Deus, para alcançar não sei o quê. E quando o negócio está meio feio, querido, a gente fala assim, poxa, o diabo aí segurando o propósito. Se ela não caminhar hoje, é um dia menos, perdeu. Cada dia que o diabo te trava, ou por causa de finanças, ou por causa de uma tristeza, ou por causa de pessoas, é um dia que você perdeu da tua vida. Entende? Já pensou você ficar 1 ano fora do propósito de Deus porque está com um problema de magoinha, sentimentinho, porque está pensando mais nas coisas do mundo do que de Deus, do que está... Imagina, querido, quanto que nós estamos perdendo. Quantos anos você tem, Júlio? 52. Suponhamos que o Júlio vai viver até 100 anos. Né? Até 100 anos. Então hoje cada ano, querido, representa quantos por cento da vida dele? Cada ano representa 2%, né? 2 anos, 4% da vida dele. É isso? Acho que é, né? 100 dá 2%. Né? E eu? Já não dá 2%, já dá 3%. Né? Se você tiver 70 anos, entende? Então não pode perder tempo. Você não pode perder tempo, você tem que correr. E correr significa todo dia. Diga comigo assim, se eu não tiver são, falar bem financeiramente, sem problema emocional, falei, sem problema com pessoas, falei, se eu não tiver 100, problema de pecado, falei, eu estou ferrado. Então, olha bem, você está amarrado, amordaçado, sem força. Aí todo dia você está falando para o diabo, amarrado, amordaçado, sem força. Quem está amarrado, amordaçado, sem força é você, por causa do teu problema. Agora fala para mim, nós tem motivo para vir orar aqui segunda-feira ou não? Vim aqui na segunda-feira e falei, não, eu vou lá na igreja. Nós estamos com um propósito de oração por prosperidade. Aí quando você não vem, você sabe o que você falou diante do propósito nosso? Você falou, eu não abro a porta para Deus entrar na minha finança. Continua fechada. Se você estiver vindo aqui e tem problema com pessoas, está magoado, está ressentido, está triste, está batido, está tudo quanto é coisa, você está vindo aqui com propósito, mas o propósito não vale nada. Você está amarrado, amordaçado, sem força. Está perdendo sono à toa. O que a Bíblia fala? Se você vai trazer uma oferta, e você lembrar que tem um problema com a pessoa, você vai lá na pessoa, reconcilia com ela e depois você traz a oferta, porque aquela oferta não vai servir para o propósito. E Deus não gosta de nada sem propósito. Você trazer uma oferta aqui sem propósito, Deus não se agrada disso. O propósito de você pôr a coisa aqui é porque na hora que você põe o dinheiro aqui, você abriu a porta para o anjo, para o céu, para Deus entrar lá na tua vida financeira e fazer alguma coisa acontecer para que as coisas dê certo na tua vida. Se você for lá na macumba e der uma ajuda lá, você abriu uma porta para aquele demônio entrar na tua vida. Quando você vem na igreja, você faz um ato profético, você dá uma oferta para Deus. E o que Deus está falando? Se você trazer a oferta, tiver com problema com pessoa, a oferta não vai conseguir o propósito. E Deus fala, e se não for para mim ter um propósito, não me dá dinheiro, porque eu não aceito nada, se não for para ter um propósito. Então tem problema com pessoa que adianta ficar vindo no culto, orando, buscando a Deus, querendo abrir portas que nunca vão se abrir, porque você tem problema com pessoas. Você tem que resolver esse problema. Você tem que resolver o teu problema financeiro. Não adianta você
Você não fazer um planejamento, não colocar aquilo diante de Deus e ficar dando dízimo e oferta, você está anulando o teu dízimo, tua oferta, tua vida no culto, tuas orações na segunda-feira aqui para prosperidade. Deus não vai poder abrir a porta, porque você está amarrado, amordaçado, sem força, por causa da tua desobediência. Você tinha que vir aqui com o teu problema e falar: eu vou para o pau, esse mês eu não consegui, mas eu vou continuar. E tentando, e buscando, e pedindo ajuda, e clamando a Deus, até sair dessa linha de pobreza que está. Tem que mudar, ou muda, querido, ou vaza, ou caga, ou sai da moita. É assim que funciona a coisa. Não pode continuar, não pode ser frouxo. A gente pensa que Deus é bobo. Querido, nem uma pessoa normal é tonta. Se você for enganar uma pessoa normal, querido, ele não te quer. Não te quer. E olha o que Jesus fez, né? Jesus te comprou, pagou pelos teus pecados. O pastor leu aqui, ó: vinde a mim, vocês que estão cansados de carregar suas cargas, e eu vou aliviar. E Jesus está falando assim, e não é ruim não, é bom. O jeito do pastor falar parece o João Batista, entende? Mas é para te chacoalhar. Mas o Jesus não é o João Batista, Jesus é Jesus. Entende? Jesus é mais igual ao pastor Dorival. Entendeu? Só que Jesus é brabo também, querido. Jesus, ele falou lá em Apocalipse assim: eu vou matar, eu vou pôr de cama. O cara pega, né, querido, vende o sítio dele e combina com a mulher: vamos dar tudo para a igreja não? Sabe por quê? Está todo mundo dando lá, mas vai que os caras da igreja não é de confiança, né, e coisa lá. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar uns 30% para nós, né, e deixa aí como um banco de reserva, né? Só que nós fala que deu tudo, para nós ter a mesma moral, né? Então, olha bem, eles não precisavam dar nada, eles podiam ficar com aquela parte. A única coisa que eles tinham que chegar era chegar em Pedro e falar: Pedro, nós somos meio safados e sem vergonha, e nós não temos confiança em vocês, do jeito que nós temos não. Vocês precisam não. Então nós só trouxemos 70% do sítio, tá? Se estiver bom para você, está bom. Se não tiver, é o que nós podemos dar, porque nós não temos fé. O que Pedro ia fazer com eles? E o que o Espírito Santo ia fazer para eles? Ia falar: meus queridinhos, vocês estão ainda lá, 70% está bom. Mas o que eles falou? Pedro falou assim: é tudo que está aqui? É. Aí o que Pedro falou para ele? Mas vocês não mentiram para mim. Vocês mentiram para o Espírito Santo. Agora você vai morrer, cara. O cara, puf, caiu morto. Aí, querido, olha bem. Diga comigo: pai da mentira é o diabo. Fala: os mentirosos é filho do diabo. Morreu. Aí a mulher chegou depois. E a mulher chegou depois. Oi, Pedro. Oi. Por quanto você vendeu o sítio? Por tanto. Então você mentiu também. Ó, os rapazes que levou o teu marido, está aí atrás de você, vai levar você também. Puf, caiu morto. Aí o cara fala assim: é graça. É graça. Mas brinca. Brinca de crente. Vai chegando diante de Deus, fala: não, Deus, pastor, e por fora aí, vigia, cara, vigia. O coração do homem é enganoso, não tem bom. Para você falar de alguma coisa para os outros, você tem que falar e mostrar o que você fez, o que aconteceu na tua vida. Se não aconteceu, você fala: ó, eu estou aprendendo isso. Não sei se vai dar certo, mas eu estou fazendo. E daí, pastor, será que dá? O pastor vai falar: vai firme. Mas não.
Nem conversa com o pastor, pegou caminho errado. Se eu já sei o que o pastor vai falar, nem vou falar com ele, eu vou seguir o meu entendimento. E a Bíblia fala assim, né? Não se apoie no seu próprio entendimento, que isso vai dar caca. Amém, querido?